Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Quero convidar você para, nos próximos minutos, refletir conosco a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse 25º domingo do Tempo Comum. É importante que a gente dê importância à Palavra de Deus. Ou seja, nós estamos nesse mundo e nós precisamos ser curados. E um dos maiores males que nós temos para ser curado é a ignorância, né? E a palavra de Deus, ela vem nos curar desse mal. Então não é assim que, eu preciso de um dia especial, um momento especial, uma hora especial para de repente a palavra de Deus, né, ir me curando. Não, ela está sempre aí, está sempre pronta para agir em nós e nos curar. E o primeiríssimo mal do qual nós precisamos ser curados é a ignorância. Sabe por quê? Porque se você não sabe o que é bom, se você não sabe o que faz bem a você, se você não sabe o que é que vai fazer você feliz, nossa, como que você vai chegar lá? Então a ignorância é uma tragédia que afeta a nossa felicidade. Então nosso Senhor vem através da sua palavra para nos iluminar. Então, por isso eu convido você, no início desse programa, a tirar um tempinho, prestar atenção, né, no que a gente vai dizer, porque é a palavra de Deus que quer entrar na sua vida, que quer realmente fazer algo, né, no seu coração, quer fazer algo de bom para você. O evangelho desse domingo é tirado de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Vocês se lembram no domingo passado que teve a profissão de fé de São Pedro, né? São Pedro respondeu à pergunta de Jesus: quem dizem que eu sou? E São Pedro disse: tu és o Messias, né? Nós sabemos pelo Evangelho de São Mateus que isso causou uma reação de Jesus bastante importante, uma reação de Jesus assim, até surpreendente. Jesus ficou alegre, feliz e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi na carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai do céu. Então, ali, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por que é que eu estou recordando esta passagem, né, do Evangelho de São Mateus? Nós estamos lendo São Marcos, padre. Sim, mas eu quero que vocês notem que, de alguma forma aqui, Jesus está colocando São Pedro em primeiro lugar, né? Ou seja, ele é o príncipe dos apóstolos. Em todas as listas dos apóstolos, é interessante, São Pedro aparece em primeiro lugar. Depois que passou essa cena, né, Jesus foi e anunciou pela primeira vez que ele iria morrer, crucificado, e ressuscitar ao terceiro dia. Ninguém entendeu, foi nada. São Pedro até quis dar um conselho para Jesus, para cair fora. E Jesus, então, severamente olha para Pedro e diz: afasta-te, Satanás. Depois Jesus pegou os seus apóstolos preferidos, Pedro, Tiago e João, e os levou para a montanha. E lá ele transfigurou, né? Ele se transfigurou diante dos três, desses três preferidos. Jesus desce da montanha, cura o menino epilético. Estou contando a história para você, tudo que aconteceu. E aí, agora, no caminho para Cafarnaum, Jesus outra vez fala que ele vai morrer crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Quando eles chegam em casa, Jesus pergunta para eles: o que é que vocês vinham conversando no caminho? E eles se sentiram envergonhados de responder para Jesus. Por quê? Porque eles vinham conversando no caminho quem é que ia ocupar o primeiro lugar. Você vai dizer assim: mas padre, que conversa boba, por que eles fizeram isso? Bom, talvez a gente tenha uma explicação exatamente nos acontecimentos. São Pedro
ouve de Jesus: tu és pedra. Nossa, parece que São Pedro o primeiro. Mas aí Jesus chega e chama ele de Satanás. Ah, bom, então talvez não seja São Pedro. Mas aí Jesus sobe na montanha. E quando ele sobe na montanha, ele sobe com os três: Pedro, Tiago e João. Opa! Tiago e João estão perguntando: mas será que sou eu então? Né? Não vão ser eu? Não vamos ser eu, Tiago? Não vou ser eu, João, que vou ocupar o primeiro lugar? Tem outras cenas do Evangelho que falam exatamente da mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, perguntando, né? Para Jesus, pedindo: olha, quando você vier no seu reino, faz os meus filhos ocuparem o primeiro lugar. Então Jesus está dando sinais com relação a Pedro, Tiago e João, que começa a fazer surgir no coração dos outros apóstolos essa pergunta: mas quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ocupar os primeiros lugares? E então vem a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é uma resposta, digamos assim, surpreendente. Ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Sabe de quem Jesus está falando aqui? Bom, primeiro Jesus está falando de si mesmo, né? Ele está falando dele. Quem que é o último de todos e que serve a todos? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Jesus também está falando de Nossa Senhora. Sim, Jesus está falando da Virgem Maria. Quem é a primeira no reino de Deus depois de Jesus? Olha para Nossa Senhora. Ela é a última de todos, é aquela que serve a todos. Ela nem aparece direito nos evangelhos. Ela é quem está lá, dando a vida, se entregando. Então, é este o caminho. Aí você vai perguntar assim: mas como assim? Como na prática, né? Bom, Jesus então dá um exemplo prático. Ele pega uma criança, coloca no meio deles, abraça a criança e diz: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo assim: olha, deixa eu mostrar para vocês na prática o que quer dizer ser o último de todos e aquele que serve a todos. Na sociedade da época de Jesus, como aliás em qualquer sociedade de todos os tempos, servir uma criança é um ato de humildade. Sim, claro. Por exemplo, existem algumas sociedades, por exemplo, em que o homem, o pai de família, nem sequer toca na criança. Não fica segurando a criança no colo, ou então vai lá trocar a fralda da criança, porque não. Isso aí é um trabalho, humilhação, isso é serviço da mulher. Né? Mas vejam só. Acolher uma criança, servir uma criança é um trabalho humilde. Não é à toa que o mundo atual, por exemplo, quando tem essas ondas de feminismo, de coisa, etc e tal, a primeira coisa que as mulheres querem para mostrar que elas são super poderosas, né, o empoderamento da mulher, é a mulher se livrar desse serviço humilde, que é servir as crianças. É ser mãe. É um serviço humilde. É serviço humilde você trocar as fraldas de uma criança. Você limpar a sujeira da criança. Você educá-la. Mas o que acontece? Pois é este serviço humilde que Jesus está dizendo: olha, se você fizer isso, você acha que você está se diminuindo? Se você fizer isso, você acha que você está acabando com você? Não, é pelo contrário. Para com isso. Você está se realizando. Está dando sentido para a sua vida. Se você tem a quem servir,
sua vida tem sentido, né? Eu fico pensando assim, por que tem tanta gente hoje em dia, principalmente entre os adolescentes, né, rapazes e moças, etc., que depois ficam pensando em se matar, pensando em se cortar, ficam se cortando, pensando em tirar a vida, etc., etc. Por quê? Porque quiseram colocar na cabeça deles que, não, vocês são especiais, vocês não vieram nesse mundo para servir os outros. Aí acabou o sentido da vida. Se você não tem a quem servir, você não tem por que levantar da cama de manhã. Se você não tem a quem servir, você não tem um projeto. Pois bem, nós viemos a esse mundo, deixa eu dizer para você, nós viemos a esse mundo para amar e servir Jesus. E como é que a gente vai amar e servir Jesus na prática, no mundo real, na realidade, não na teoria? Você vai amar e servir Jesus na humildade de servir os pequeninos, os irmãos. E ver Jesus nessas pessoas. Você tem que ter essa capacidade sobrenatural de ver Jesus. Então, vamos lá, vamos entender isso na realidade. Eu quero que você aqui, né, que você receba de Jesus a graça de ser curado de uma ignorância. De uma ignorância que está impedindo você de chegar na realidade. Você tem que pedir a Deus, meu Deus, tira as escamas dos meus olhos para que eu enxergue. Domine, ut videam. Senhor, que eu veja, que eu veja. O que é que você precisa ver? Vamos lá. Primeiro ponto. Jesus está tentando explicar para os seus apóstolos queridos, Pedro, Tiago, João, que ele realmente vai morrer. Ele vai ser entregue na mão dos homens que irão matá-lo e ele irá ressuscitar ao terceiro dia. Ele está mostrando o quanto ele vai se fazer pequenino, o quanto ele vai servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A morte de Jesus é uma morte serviçal, é uma morte redentora. Jesus humildemente quer lavar nossas sujeiras, como o escravo que lava os pés sujos do seu senhor numa bacia. Jesus fez esse gesto na última ceia para explicar o que ele ia fazer na cruz. Jesus na cruz lavou os nossos pecados. Ou seja, o que ele estava fazendo lá era o serviço humilde do escravo de se rebaixar para lavar a sujeira. Qual é a nossa maior sujeira? Simbolizada ali pelos pés dos discípulos que Jesus está lavando. Nossa maior sujeira é o nosso pecado. Jesus não teve nojo dos nossos pecados. Ele se rebaixou para, com o seu sangue, lavar nossos pecados na cruz. Foi doloroso, foi tremendo, foi dramático, foi injusto, mas é de lá que brotou a salvação. Jesus está tentando dizer isso para os apóstolos. Jesus está tentando mostrar, olha, existe uma figura lá no Antigo Testamento que fala, né, o servo sofredor. Nós vimos o cântico do servo sofredor no domingo passado, na primeira leitura. A primeira leitura desse domingo é do livro da sabedoria, falando, né, do justo, que armam ciladas para o justo e para matá-lo, etc. e tal. O pessoal não suporta ver o justo. Jesus está dizendo, vejam, tudo isso era previsto nas profecias, sou eu. Qual é a reação dos discípulos? Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. A nossa tradução
litúrgica diz não compreendiam. O grego original, ele é um pouco mais, tem nuances, né? É o verbo agnoeu, e esse verbo, né? Ali eles ignoravam, não é que eles não compreendiam, é uma ignorância. E esse verbo muitas vezes comporta uma ideia de uma ignorância voluntária. Ou seja, eles não queriam porque de alguma forma não queriam saber. O próprio Evangelho diz isso. Era uma ignorância voluntária. Eles não entendiam e tinham medo de perguntar. Sabe por quê? Porque tinham medo de saber a resposta. Quantas vezes a gente não quer ser curado da ignorância porque a verdade pode doer, né? Então, nós precisamos aqui compreender que o primeiro caminho é nós enxergarmos, né, o grande ato de amor de Jesus na cruz. Então, sendo bem prático, o primeiro passo é curar a ignorância e ver o ato de amor. Os discípulos estavam com medo de perguntar, será que ele vai explicar? É isso mesmo que ele está falando? Né? Vai doer? Mas vejam, se você ficar fechando os olhos, se você não quiser enxergar, você nunca enxergará o amor de Deus por você. E se você não enxergar a verdade do amor de Deus por você, você não vai ser libertado. A verdade vos libertará. Porque vendo o amor com o qual nós fomos amados, enxergando o amor com o qual nós somos amados, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos amar de volta. E esse é o segundo ponto. Amar de volta. Do jeito que Jesus se rebaixou, nos serviu, lavou nossos pés, morrendo na cruz para purificar nossos pecados, nós vamos querer também servir. Nós também vamos estar dispostos a nos rebaixar para amar e servir Jesus. Como? Onde? De que jeito? Nos irmãos. Nos irmãos. Bem concretamente. E quanto menos o irmão parecer digno de nosso serviço. Jesus pega a criancinha, abraça a criancinha, coloca ali no meio deles para dizer, gente, se rebaixem. Façam o que nenhum homem daquela época queria fazer. Nenhum homem queria servir crianças. Né? Mas Jesus diz, olha, acolhe a criança. Se rebaixem, sirva ao pequeno. Porque servindo ao pequeno, você está servindo a mim, servindo a Deus. Acolhendo a mim e acolhendo a Deus. Então, mas como? Padre, eu fico assim, é difícil para mim me rebaixar, me humilhar, fazer as coisas. Mas por quê? Por que é difícil? Porque você não vê Jesus. É a ignorância. Você não enxerga Jesus presente nessas coisas, porque você não vê como ele se rebaixou por amor a você, você não vê o amor dele por você, então você vai e tem dificuldade de amá-lo concretamente nos outros. Então, vamos ser bem práticos. Abra a porta da sua casa, esperando encontrar Jesus. Vá trabalhar e no seu trabalho, espere servir Jesus. Faça as coisas do seu dia a dia para Jesus. Você vai lavar o banheiro? Nossa, mas que pessoal sujo. Olha esse banheiro fedido. Olha como o pessoal não se comporta. Não sabe usar o banheiro. Mas com que alegria e leveza de coração você faria isso se você soubesse que é Jesus quem vai usar esse banheiro? Sirva a Ele com alegria. Servir a Jesus fazendo as pequenas coisas.
fazendo pequenos serviços para os outros, mas com esta visão sobrenatural. Não é? Nós cristãos, qual é a diferença entre a caridade do cristão e aquilo que as outras religiões fazem, por exemplo, como a filantropia? Né? Sei lá, pega os espíritas. Os espíritas fazem bastante filantropia. Eles têm lar para idosos, creches para crianças, sopão para os pobres. Eles fazem filantropia. Eu não estou condenando isso, tá, gente? Só que eu estou dizendo que nós, católicos, cristãos, podemos fazer e devemos fazer tudo isso, mas com uma qualidade diferente. Porque nós temos que ver Jesus. Ver Jesus no idoso que você visita, na criança que você acolhe, no pobre que você alimenta, no doente que você cuida, no seu marido com o qual você tem paciência, no seu filho que você educa. Tem que ver Jesus, tem que ver esse sobrenatural. É isso que transforma uma coisa que seria simplesmente filantropia, amor aos seres humanos, em caridade divina. Por quê? Porque ali você está amando a Deus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, as coisas ficam bem diferentes. As coisas ficam sobrenaturais. Então, veja só, vamos resumir o que nós falamos no dia de hoje com relação ao Evangelho deste domingo. No Evangelho deste domingo, Jesus quer nos curar de uma ignorância principal. É de nós não entendermos, não é, o amor com que Ele nos amou. E Ele nos amou se rebaixando, se fazendo servo, humilde, escravo, lavando nossos pés, nossos pecados com o seu sangue. Este amor de Cristo é um amor de Cristo que, claro, uma vez que a gente o recebe, a gente sente isso um privilégio. Nossa, como Pedro foi amado por Jesus, como Tiago foi amado por Jesus, como João foi amado por Jesus. E pode ser que a gente equivocado, né, vendo que Jesus nos ama, a gente queira ocupar os primeiros lugares. Mas isso seria destruição. Porque a forma de nós acolhermos esse amor de Jesus por nós é reconhecermos e amarmos de volta do jeito que Ele nos amou. Como é que Ele nos amou? Se rebaixando e servindo. Então Ele vai, pega uma criança e explica isso. Olha, é desse jeito aqui. Faz isso. Me ama de volta? Me ama assim. E você vai ver que fazendo isso, nós daremos passos de gigante. Tenha coragem. Não deixe de se deixar iluminar por essa luz que não somente quer curar nossa ignorância, mas também quer dar ao nosso coração a capacidade de amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.